Agora abra a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo 26. Texto que nós já estamos seguindo há algum tempo. E hoje nós desfechamos esse bloco que é direcionado ao Espírito Santo e aos dons espirituais. Bom, como vocês sabem, desde o capítulo 12, nós iniciamos um pequeno bloco nesse texto, na sequência de Coríntios, falando sobre o Espírito Santo. Ouvimos algumas coisas sobre os dons espirituais. Aprendemos a receber, a buscar, a ter conosco para a nossa edificação espiritual. Mas o apóstolo achou melhor dar uma dosada. Equilibrou essa questão dos dons espirituais, mostrando que eles são importantes, relevantes, mas nós precisamos exercitá-lo com amor. O amor sobrepuja aos dons espirituais. É o maior de todos os dons nesse caso, ou melhor, é a maior de todas as virtudes. É de tudo que nós precisamos para poder exercer um cristianismo autêntico. Depois o apóstolo resolveu no capítulo 14, logo no início, falar sobre o dom da profecia e o dom das línguas estranhas. Porque isso também tem sido, pelo menos na igreja de Corinto, era um problema muito sério. Há um festival de línguas estranhas e deixava todo mundo confuso, sem saber do que se passava, o que acontecia. E Paulo então resolveu orientar esses irmãos que era melhor buscar o dom de profetizar a fim de edificar a igreja. Chegamos então no capítulo 14, versículo 26, o final desse texto, é onde ele termina também esse bloco sobre as orientações do Espírito Santo, e para falar sobre um assunto que é tão relevante, que é tão significativo, né? E eu acho que todos nós conhecemos, eu particularmente não é o único culto que eu participo, esse é o que eu participo mais, é o que eu estou presente sempre, mas os irmãos que já foram em outros contextos, parece-me que as pessoas estão se esquecendo da ordem, da sequência, da liturgia do culto. O culto está ficando uma coisa assim muito fora do controle. Muitos deles entram com horas exorbitantes, alguns deles viram um culto de propaganda, de negócio, de política, de interesses pessoais, de venda de produtos e tantas outras coisas. Outros viram contexto de meninice, de infantilidade, de reteté, de coisas que não dizem respeito à essência da Escritura Sagrada, que nos orientou a respeito do cristianismo. E por causa disso, o apóstolo achou por bem dizer, olha, nós precisamos aproveitar os dons, o Senhor deu o dom, foi para que a gente pudesse usar mesmo, e fosse edificado, tivesse prosperidade nisso, na vida espiritual, a igreja crescesse, mas nós precisamos organizar isso. Todo culto precisa ter uma certa organização. Não sei se vocês se lembram, quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele fez um milagre extraordinário, multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas, contando só homens. Quando colocamos homens e mulheres aí, nós poderíamos imaginar pelo menos mais de 10.000, ou talvez até 15.000 pessoas. Você pode imaginar o que é organizar um culto com 15.000 pessoas na hora da refeição? A Bíblia diz que eles estavam dentro de um deserto muito grande, com alguma relva verde, e Jesus disse assim, então sentem todo mundo na relva, fica todo mundo sentado, organizados em grupo de 100, de 50, de 100, de 50, e os discípulos passaram com a distribuição. Jesus também se preocupou com a sequência, com a ordem, com a lógica, não foi assim tudo atropelado. Nós não podemos fazer as coisas tudo atropelado. Mas o texto de hoje também traz um assunto polêmico. E eu acho que muitas mulheres, se pudessem, rasgariam essa página do texto e dizer assim, por que que acontece isso? E por que que Paulo falou isso? Eu acho que Paulo era machista, era isso, era aquilo outro. Não. Nós não vamos nos deter nessa questão das mulheres, mas eu vou esclarecer logo agora na introdução, para que as irmãs não fiquem aí todas atribuladas. Nós hoje temos em nossos contextos muitas mulheres pregadoras, mulheres que exercem liderança. Nossa convenção há alguns anos já vem autorizando até pastoras e evangelistas. E nós temos, a nossa igreja, principalmente a ADGO, é uma igreja com um número muito maior de missionários do que missionários. As missionárias estão lá fora no campo e às vezes elas batizam, elas pregam, elas ensinam, não há nada de problema nisso. A questão que o apóstolo Paulo falou numa situação contextual. Você não vai encontrar esse texto em outras doutrinas bíblicas, em outras epístolas, porque Paulo estava falando sobre uma situação complexa dentro da igreja de Corinto. Por quê? Porque o culto cristão foi idealizado e planejado dentro de uma cultura judaica. Dentro da cultura judaica havia uma certa, vamos dizer assim, aquela sequência de mulheres separadas, como era lá no templo, o ato das mulheres, o ato dos gentios, o ato dos sacerdotes, então tinha tudo separado. E as mulheres não tinham o costume de entrar em evidência, em falar, em discutir o assunto. Paulo não está falando aqui na pregação, na discussão do evangelho. Está falando em perguntas e indagações que atrapalhavam a ordem do culto, porque senão ele não teria dito que as irmãs
irmãs deveriam profetizar com a cabeça coberta naquele contexto que nós explicamos anteriormente. Se ele diz que pode profetizar, então pode falar, pode orientar, pode dizer alguma coisa, não é proibido. Só que o culto pagão era constituído por mulheres gentias com costumes pagãos. Informações há que na igreja, na cidade de Corinto, naquela região, havia pelo menos 1000 ou mais de 1000 prostitutas cultuais. Você pode imaginar o que é isso dentro de uma cultura. Vem o evangelho e traz essas pessoas, na cultura delas, elas eram quem falava, elas quem dirigiam, elas faziam um culto voltado para o sexo e tantas outras coisas, gostavam de falar, indagavam, perguntavam. Então estão ali dentro da igreja de Corinto e começam as indagações, a palavra não entra em sequência, o ensinamento não prospera. Você já viu como é difícil você estar ensinando alguma coisa e uma pessoa perguntando e falando e querendo dar testemunho, querendo contar as coisas e dizer, porque eu quero dizer isso, porque aconteceu comigo isso. Aí o professor fica todo perdido. Eu vejo nas salas de aulas, às vezes o professor quer dar uma aula e está todo mundo querendo falar um pouquinho e aí isso vai bagunçando. Agora você imagina numa região que tem uma porção de ex-prostitutas cultuais que estavam dentro do culto, acostumados a falar com toda evidência, onde a voz era ativa, onde elas tinham todo o domínio de falar, e de repente elas estão interrompendo, e é preciso que Paulo fale assim, aqui não. Vai para casa e pergunta para o seu marido. Aqui você fica caladinho e escuta igual as outras mulheres. Porque a lei, aí ele volta para a lei. Paulo nunca arvora os valores da lei, mas nesse dia ele teve que fazer. Porque todas as regras têm exceções. Em todas as circunstâncias precisa se adaptar ao contexto. E Paulo diz, fiquem de acordo com a lei. Na lei, as mulheres ficam bem caladinhas, escutam a palavra e quando tem alguma dúvida, perguntam em casa para os seus maridos. Mas tudo isso tem uma razão única que está no contexto geral do texto de hoje. Um culto cristão precisa de ordem. Um culto cristão não acontece e não deve acontecer aleatoriamente. Não é só porque nós somos o povo de Deus e somos o povo mais santo, e não é só porque nós pensamos que o Espírito Santo dirige todas as coisas, que a gente vai ficar aqui de braços cruzados esperando que o Espírito Santo faça as coisas. Não é porque o Espírito Santo tomou uma pessoa em línguas estranhas que nós agora vamos incentivar isso e deixar o culto passar até 11 horas, meia-noite, porque o Espírito Santo é quem dirige. O Espírito Santo dirige usando pessoas, usando mentes, usando liderança, usando pessoas que têm a capacidade de organizar as coisas, porque a organização também faz parte de uma meta que o cristianismo estabeleceu. Por isso, nós vamos pegar o texto de Paulo, obviamente com esse esclarecimento sobre as mulheres podem ficar tranquilas, vocês podem pregar quando o Senhor usar, vocês podem ministrar a palavra de Deus quando tiver na capacidade para fazer isso, e buscar na presença de Deus, vocês podem evangelizar na rua, na vizinhança, e se tiver oportunidade pode vir ao púlpito também, não é problema nenhum, não existe esse problema. Só não pode interferir na ordem do culto, só não pode atropelar o contexto do culto, só não pode tentar atrapalhar a sequência lógica e o raciocínio que leve à edificação espiritual de todos. Então vamos entender o que Paulo diz a respeito do culto. Nós vamos dividir, como sempre, em 3 pedacinhos, porque os 3 pedacinhos ajudam a gente a compreender melhor. Primeira coisa, todo culto cristão deve abrir oportunidade de participação. Todo mundo deve participar, na medida do possível. Claro, quando a igreja tem mais de 1000 pessoas, não é possível todas as 1000 pessoas participarem no mesmo culto. Mas existem aquelas pessoas que receberam dons. Então um vai ler um salmo, outro vai pregar, outro vai dar um testemunho, outro vai fazer um louvor. E alguém pode ser usado em língua estranha e outro com interpretação e profecia e assim por diante. Mas deve abrir um leque para participação, porque você nunca vai no aniversário e come o bolo sozinho. O bolo é para dividir para todo mundo. Todo mundo quer uma fatia, todo mundo quer participar. Isso aqui é um banquete espiritual. Isso aqui é um culto onde todo mundo também desfruta dos privilégios de participar. E cada um tem também a sua coisa boa para contar no culto. Agora, o apóstolo também diz o seguinte: além de haver participação, e é claro que tem que ter participação, isso vai ajudar, vai organizar, vai edificar, mas não é de qualquer jeito. Precisa haver uma ordem e uma organização. Por todo culto cristão deve ser ordeiro e organizado. Tudo dentro dos parâmetros. Nós
Conseguimos fazer em 2 horas? Tudo bem, passou aqui 10 minutos, 15 minutos, tudo bem, ótimo, maravilha. Mas tem um programa, tem uma coisa que tem que acontecer. Não dá para ser feito assim sem programa e vai dizer aqui, um fala aqui e vai aleatoriamente aqui, vem cá você, faz aqui. E aí um diz uma coisa boa, outro diz uma coisa que não edifica ninguém, outro atrapalha, e outro quer cantar 3 hinos sozinho, o outro quer cantar 4, e aí isso realmente não vai ser muito fácil. Outro quer aproveitar, tem muita gente aqui, deixa eu vender meu peixe. E quer fazer sua propaganda, quer contar seus negócios, quer apresentar suas coisas. Outro é candidato a político, ou tem um primo, um parente que é candidato, deixa eu fazer aqui, pedir um voto aqui para fulano de tal. Não, isso aqui não foi escolhido para isso. Esse auditório não foi feito para vender nada, nem para fazer política de ninguém. Esse auditório foi feito para adorar o nome do Senhor, glorificar o seu nome, ouvir a sua palavra, ser edificado espiritualmente. A única coisa que pode prevalecer aqui é a graça de Deus e a palavra de Cristo Jesus no nosso coração. É isso que tem que acontecer. É um culto. Não é uma reunião social. Culto é algo que deve buscar de nós genuína adoração. Agora, Paulo encerra naturalmente dizendo o seguinte: que todas essas coisas que acontecem com organização e com todos os detalhes, todo culto cristão deve ser para a edificação de todos. Quando terminar um culto aqui, quando termina um culto, todo mundo deve ter recebido algo. Todo mundo diz assim, foi bom, eu recebi a palavra, foi para mim, tocou no meu coração. Uma pessoa rendeu-se a Cristo, a outra se arrependeu dos pecados, a outra recebeu uma cura do milagre, a outra o coração foi consolado, recebeu graça no coração, graças a Deus. Eu estava triste, mas voltei feliz. O outro recebeu um louvor e entrou na presença de Deus. Eu entrei no lugar secreto, naquele ambiente, no santuário de Deus, e tudo resolveu na minha vida. Eu recebi a graça de Deus, fui edificado. É preciso ser edificado. Porque não pode acontecer um culto onde o objetivo não seja edificação espiritual. E aí então vamos à sequência. A oportunidade de participação. É claro, ninguém deve comer, como eu disse, o bolo sozinho. Não dá para você, já é uma cultura da DGO, já é um costume nosso aqui, exceção quando vem uma pessoa de fora, que veio convidado por uma razão muito especial, e a gente quer realmente dar uma oportunidade para eles, e assim, canta aqui 2 hinos, ou canta até 3, se você for um convidado especial, mas você veio numa ocasião, numa programação realmente especial. Mas dentro do contexto da igreja aqui, você não vê dizer assim, eu vou cantar 2 hinos, canta aqui 2 hinos, canta aqui 3. Não, porque se eu cantar 2, o outro vai ficar sem cantar. Se um gastar o tempo todinho falando, dando testemunho, o outro não vai ter chance de falar. Então é preciso que haja uma certa lógica, uma certa sequência. Então você pode cantar um hino, mas o outro irmão também pode. Você pode dar um testemunho, o outro também pode dizer alguma coisa. Alguém quer falar alguma coisa rápida, pedir oração por uma situação, precisa acontecer dentro de uma ordem organizada no culto. Onde todos participam e a Bíblia diz onde todos aprendem. Olha só, Paulo fala sobre a profecia. E diz que quando acontece uma profecia, alguém está profetizando, e aí de repente a palavra foi dada a outro. A pessoa está profetizando, e a igreja está ouvindo, porque quando alguém está profetizando, é bom que ninguém fique fazendo barulho, porque profecia está sujeita a julgamento. Não é porque a pessoa é crente, tem 30 anos na igreja, que ele vai profetizar e agora eu não vou acreditar em tudo, não. O inimigo também usa suas artimanhas, ele também se infiltra no meio de pessoas. Ele usa influência, o espírito dos profetas estão sujeitos a eles mesmos. Ele também sofre a emoção, a empolgação, e aí daqui a pouco ele começa a falar dele mesmo. E aí por isso há necessidade de julgamento. Quando alguém estiver profetizando, num culto de oração, todo mundo pense, calado, preste atenção no que está sendo dito, averigue se está de acordo com os parâmetros da Escritura Sagrada, e aí você pode receber a edificação. Mas se por acaso a palavra foi dada a outro, então o outro primeiro deve calar. Por quê? Porque agora é a vez do irmão, ele também quer aprender a profetizar. Sabe que profetizar não é porque vem tudo do Espírito Santo que você não aprende, não. Vem tudo de cima do céu, mas você tem que aprender. O texto está dizendo assim, para que todos aprendam. Você então vai aprender a profetizar. Aprender a ser usado por Deus. Porque você sabe que mesmo o Espírito Santo usando pessoas, a gente não aprende? Quem é que dá o dom da pregação? É você que cava sozinho e busca sozinho? Não, quem dá é Deus.
Mas como você melhora? Aprendendo, fazendo, dedicando. Quem foi que deu para esses irmãos abençoados esse dom de tocar esses instrumentos lindos? Eles têm dom, irmão, porque isso aí, olha, não é qualquer um que faz um negócio desse, não. Você pegar um bocado de corda desse aí, um bocado de tambor desse aí, vai para cima daqueles tambores ali, bater aquele ali para ver se funciona. Funciona nada, para arrumar, ver se tem alguma coisa. Então você tem que ter um dom. Mas esse dom não vem assim, cai num raio na cabeça dele e no outro dia já está todo pronto, resolvido, não. Ele tem que aprender. Tem escola para ele aprender, tem dedicação, tem esforço dele, tem uma porção de coisas para fazer. E Paulo está dizendo que todas as coisas que acontecem no reino de Deus, no culto cristão, você aprende a fazer. Por isso, você precisa se preocupar com oportunidades, que quando as pessoas têm oportunidade, eles aprendem. Aí, às vezes os irmãos dizem assim, meu Deus, mas você deu a oportunidade para aquele irmão, ele é muito desafinado. Meu Deus do céu, e o pastor não tem, não, ele não tem misericórdia da gente, não. Hoje eu acho que, hoje eu posso falar, né, que o Mateus não está aqui, né? O Mateus, ele está fora aí. Jesus, os irmãos olhavam assim e diziam, pastor, pelo amor de Deus, o Mateus não, pelo amor de Deus, o Mateus não. A música, a banda vai para um lado, ele vai para outro, a tonalidade está num canto, ele vai para outro, ele grita e outra hora ele grita, outra hora ele está embaixo rosnando. Quem é que aguenta um negócio desse? Mas olha aí como é que está, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, tem hora que as pessoas dizem assim, chama o Mateus para cantar, chama o Mateus, aquele hino maravilhoso que ele canta, glória a Deus. As pessoas aprendem, irmãos, as pessoas aprendem, e só aprendem se tiver oportunidade. Não é para comer todo mundo comer o bolo só, é para dividir, cada um pedacinho, cada um faz um pouquinho. E quando você descobre que uma pessoa tem tendência a aprender, que está dedicada, é claro, irmão, porque tem gente que pensa que vai aprender só chegar aqui, né? Porque algumas pessoas leram um texto assim, e Deus dará a palavra no abrir da sua boca. Aí o cara vem pregar, chega aqui e fala assim, aí não, né? Você não orou, não estudou, não preparou, não se dedicou, foi nadinha, só achou que tudo cai do céu, não. Quando Paulo falou aquela situação, ele falou para pessoas que foram arrastados a tribunais. Ele não falou para pregadores, não. Ele falou para que você foi arrastado para os tribunais, foi colocado numa situação difícil, a autoridade lhe pressionou, a justiça lhe botou na parede, você agora vai dizer alguma coisa, não se preocupe não. Deus, o Espírito Santo, vai te dar uma palavra boa na hora certa, e você vai sair de lá para a glória de Deus. Mas as coisas espirituais são assim, irmãos, todos os crentes precisam aprender a se dedicar, porque esses irmãos aí, eu dizia isso há muitos anos, ainda quando eu era líder de jovem, trabalhava com os meninos aqui, eu dizia, gente, vocês que tocam esses instrumentos aí, vocês estudem, vai estudar, entra na escola de música, aprende a tocar, lê aqueles negócios, aquelas formiguinhas que ficam lá na folha, aprende a ler aquele negócio ali, porque vocês podem melhorar, porque eu queria pregar, eu fui para o seminário, e se você quer cantar uma musiquinha, você vai fazer aula de canto, se você quer tocar o instrumento, você faz música. Mas os irmãos pensavam que já sabia tudo. Aí quando a gente começa a recrutar outras pessoas, assim, é engraçado, a gente está aqui há esses anos todinho, e aí chega os de fora aí pegando vantagem. Mas você estudou? Você se preparou? Você deu um pouquinho do seu esforço? Você buscou o crescimento? Não, você achou que ia tudo cair do céu. Não cai do céu, meu irmão. Tudo precisa de esforço. O culto tem 1 hora para terminar, e por isso não pode incluir todos na mesma reunião. Não dá para cantar tudo, tem que ser planejado. Agora, esse culto, irmãos, requer organização. Sabe por quê? Porque até os dons espirituais trabalham em harmonia. Você não tem todos os dons espirituais. Eu costumo dizer que se você disser assim, eu tenho os 9 dons espirituais, eu já digo, sabedoria você não tem, senão não tinha falado isso. Já saiu perdendo com a coisa. É preciso que dons espirituais, Deus é muito sábio, Ele colocou distribuído, Ele deu um para um, outro para outro. Ele não colocou, por exemplo, bota o Misael para cantar. Coloca o Pedrinho para fazer um louvor aqui na frente, aqui, e larga a bateria lá, pega o irmão aqui, o Mário, põe naquela bateria e traz para cantar. Não funciona. Cada um tem sua habilidade, cada um tem o seu dom. Mas Deus não deu tudo para um só. Ele distribuiu para uns ou para outros. Uns têm o dom de cantar, outros de falar, outros de profetizar, outros de orar, outros de interceder, outros de contribuir. Cada um faz uma coisa, mas todo mundo participa. E foi por isso que o Espírito Santo trabalhou dessa forma. Porque Ele quer que todo mundo tenha a sua participação. Ninguém pode bater no peito.
Você não pode dizer assim, eu sou o cara, né? Eu fui o cara que cheguei aqui, cantei e fiz a coisa. Mas você tocou e cantou ao mesmo tempo? Tocou todos aqueles instrumentos e sozinho e cantou? Não, então a glória não é só sua. Então a honra não foi só para você. Não, foi um esforço, foi um conjunto. Eu preguei aquele... Não, eu costumo dizer aqui, quando eu estou aqui pregando, muita gente trabalhou para isso também, não foi só eu sozinho não. O culto não acontece só comigo. O culto acontece com um conjunto de todos os irmãos, aqueles que estão orando, intercedendo, outros que estão cantando, louvando a Deus, se preparando, tentando preparar um ambiente adequado para a ministração da palavra de Deus. Cada um tem que saber organizar. Agora, por isso, nada pode ser simultâneo, pela ordem. Não dá para ouvir 2 pregadores ao mesmo tempo. Não dá para ouvir 2 cantores, a não ser que eles cantem a mesma música, de preferência com arranjo musical. Não dá para acontecer 3 ou 4 coisas simultaneamente. Não dá. Por isso que Paulo falou com relação às línguas estranhas, e línguas estranhas foi muito bem esclarecida na semana passada. Ela, como ela edifica só a mim mesmo, traz edificação espiritual para mim, então você só precisa falar para você. Você não precisa gritar na igreja toda e depois sair 50 irmãos, 100 irmãos falando tudo ao mesmo temmo. E aí chega um estranho lá e diz assim, meu Deus, o que está acontecendo aí? Isso aí não pode ser, tá com alguma coisa. E aí depois o pessoal usa de chacota, né? E alguém diz assim, não, mas isso é Jesus que está operando. Não é mesmo, ele não fazia uma cirurgia desse tamanho sem anestesia de jeito nenhum. O pessoal está gritando aí, desesperado, parece que está morrendo. Não, mas quando você está na ordem, na sequência, e quando você se deixa usar pelo dom da profecia, uma pessoa pode chegar lá e receber uma palavra que vai impactar a sua vida, e ele vai dizer assim, meu Deus, eu entrei aqui, e o Senhor falou comigo, Deus falou comigo, eu fui impactado. Ele vai se prostrar diante de Deus e dizer assim, agora tenho certeza, Deus está realmente aqui, no meio desse povo, ou lugar bom, ou lugar precioso ouvir a voz de Deus aqui nesse lugar. Mas para isso é preciso ter uma ordem, uma sequência. Porque se for tudo fora do lugar, irmãos, se for tudo fora da ordem, não fica legal. Por isso, a gente começa aqui, vamos ler a palavra, vamos louvar, vamos apresentar, vamos cantar juntos, a igreja toda cantando. Agora vamos aprender, porque a igreja primitiva tinha pelo menos três coisas que aconteciam inevitavelmente. Eles oravam a Deus, isso é impossível não acontecer. Chegamos aqui numa reunião, falamos com Deus, viemos aqui para isso, então tem uma oração. Eles louvavam a Deus, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para que manifestasse em nós a sua glória. Então nós cantamos e louvamos e exaltamos o nome do Senhor, isso é muito bom. E em terceiro lugar, eles aprendiam sobre Deus. Havia um ensinador da palavra, havia um pregador da palavra, alguém que dissesse alguma coisa. Então quando o culto tem a oração, a adoração e o ensino, ele está completo. Mas no meio de tudo isso aí, irmãos, atropelam-se tantas coisas, não precisa de tantas coisas. Porque às vezes você vai num culto, um culto começa, uma vez eu tenho uns amigos aí do quarteto, né? Eles estavam no evento, e às vezes eles estão no evento dentro de Brasília, e eles conversam comigo, às vezes, porque estão por aqui, aí ele, rapaz, eu estava num evento ali, meu Deus do céu, meia-noite eu saí do culto. E eu saí porque eu não aguentei mais, não tinha terminado ainda. Aí eu cheguei no hotel, eu liguei para os irmãos do meu grupo que tinha ficado lá. Já era perto de 1 hora. Os irmãos disseram assim, continua rolando. Jesus, me ajuda. Não estava isso no programa. Tudo bem, vamos fazer uma vigília aqui, né, pastor? Na semana que vem, na sexta-feira, no dia 18, vamos fazer uma vigília. Mas a vigília está programada como vigília. Nós vamos ter um momento de adoração, um momento de louvor, um momento de ensino, um momento da pregação. Enfim, nós teremos a noite toda aqui, mas foi programado para isso. Mas eu programo um culto de 2 horas e quando dá meia-noite eu estou no culto ainda falando. E aí eu faço a propaganda de um, eu vendo o peixe para outro, eu anuncio não sei das quantas, eu vendo o CD não sei quem, eu vendo o celular não sei de quem, que não sei o que, eu falo do candidato não sei das quantas. Aí isso não é problema do culto. O culto precisa ter ordem. E a ordem do culto tem que ser assim: viemos aqui para adorar a Deus, glorificar o nome de Jesus,
prestar a Ele o nosso culto. Então tudo que acontece aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. Não é para a glória do homem. É só para a glória de Deus. Ele é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque se não for assim, então não vai haver edificação espiritual. Você saiu da sua casa. Nós temos irmãos aqui naturalmente que não moram perto da igreja. Temos os irmãos que moram aqui pertinho. Mesmo quando está chovendo, pega o guarda-chuvinha, vem para aqui para a igreja, bota aqui dentro e está no culto e pesa. Maravilha. Terminou o culto, vai para casa. Mas nós já temos outros que moram longe. E eles têm que dar uma caminhada boa, ou então arrumar um carro, pegar um ônibus e chegar no culto. Nós temos umas congregações aqui no interior, aqui nessa região. Aqui, por exemplo, bem pertinho aqui no Pedregal, tem uma congregação. Uma vez o pastor me levou para dar uma volta lá, quando o pastor Paulo estava lá. Vamos dar uma volta aqui na nossa região, aqui onde os membros moram. E irmão, tinha cada vale lá embaixo, cada buraco lá em cima. Lá embaixo mora a irmã fulana de tal. Ela sobe essa rampa todinha a pé, até chegar no culto. E com chuva ou com sol ela vai. E agora quando você pensa que aquela irmãzinha fez isso tudinho, aí ela chega lá no culto, ela não está interessada em saber quanto custa um celular. Ela não quer saber quem é candidato a político. Ela veio para cá porque quer ouvir a voz de Deus. Ela veio para cá porque quer sentir o poder do Espírito Santo. Quer ser ensinada, quer louvar o nome do Senhor. Ela veio para ser edificada espiritualmente, irmãos. Mas ninguém se edifica com propaganda. Ninguém se edifica com conversa fiada. Nós só nos edificamos quando nós entramos no santuário de Deus e sentimos a sua presença e recebemos a sua graça. E tudo isso por meio da sua palavra. E aí então Paulo diz assim, irmãos, é para nos edificar? É. Então, busque dons, e nós vimos isso semana passada, que ajude a todos. Busquem dons, por exemplo, de profetizar, que edifica muita gente. Se Deus usar uma pessoa para profetizar, muitos irmãos serão edificados. A igreja toda será edificada. A palavra vai atingir a todos. E Paulo até falou assim sobre a questão do... Eu usei a palavra do egoísmo, porque às vezes você pega um dom que só edifica você, então você vai ficar sozinho, só você e Deus. Não, ajuda os outros. Procure distribuir isso, procure ser bênção para as outras pessoas. Porque nós aprendemos uma coisa muito errada. Você vai num culto por aí, e ele demora 2 ou 3 horas. Aí chama assim, vem cá, agora eu vou ministrar a bênção nessa banda aqui. Está ministrada. Agora eu quero ministrar a bênção nos obreiros aqui. Isso gasta de 10 a 15 minutos para cada ministração dessa. Chama na frente, faz aquele movimento todinho. Agora, eu vou ministrar a bênção agora nos porteiros, irmão, traz os porteiros para cá. Aí vai ministrar a bênção. Agora eu vou ministrar a bênção nas mulheres, nos homens. Aí já deu 11 horas. Já está todo mundo querendo pegar o ônibus. Amém, terminou o culto. Um longo culto sem nada acontecer. Isso não é bom. A pessoa vem para cá para ouvir Deus falar. Vem para cá para ser edificado espiritualmente. Então, se você está realmente na presença de Deus, todos precisam aprender e se preocupar em edificar a toda a igreja com uma coisa que fortaleça a fé de cada um. E aí então, o apóstolo diz assim, você quer falar em línguas estranhas? Fale, pode falar, não é problema não. Você está ali no seu cantinho ali, ó, falando só para você, crescendo, se edificando. Mas se Deus te deu algo para compartilhar com a igreja, pode falar também, não tem problema. Aprenda a fazer isso. Aprenda a buscar, edifica os irmãos. Você tem um testemunho para dar, e esse testemunho é edificante. É claro que tudo isso não é assim, aleatoriamente, não é interrompendo o culto, assim como, por isso que Paulo proibiu essa situação. Não, pastor, eu tenho um testemunho, ele é muito bom, me conta aqui o testemunho, conta para mim. Olha, às vezes até precisa ser orientado, o testemunho você vai contar em tantos minutos, dessa forma, dizendo isso, aquilo que é mais, dá uma filtrada no tempo. Aí ele chega a dar o testemunho e edifica a igreja. Mas se isso não for com certa ordem, isso vai levar a uma bagunça.
E para ser uma bagunça, não deve ser um culto. Porque o culto precisa ter decência e ordem. Precisa ter compromisso com a palavra. Quem está sendo adorado aqui é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. E a palavra dele precisa encontrar um lugar no nosso coração para nos edificar. Por isso, nós entramos na presença de Deus e dizendo assim, esse culto tem que ser para minha edificação. Eu quero ouvir um louvor que me edifique. Eu quero ouvir a palavra que me edifique. Eu quero cantar junto com a igreja para eu ser edificado. Porque quando eu estou cantando também, servindo ao Senhor, eu também me edifico espiritualmente. Todos os momentos do culto, irmãos, é momento de louvor a Deus. Aí vocês dizem, e o momento da oferta? Não tem intervalo para tirar a oferta, querido. A oferta também é culto. Você serve a Deus com aquilo que você tem, com a sua doação, para o desenvolvimento do reino de Deus. Mas isso também é forma de culto. Não vamos cantar um hino e nesse intervalo tirar a oferta. Não, nós estamos no culto. Vamos cantar um hino e vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, porque nós na oferta, ou no culto, ou na pregação, ou na oração, ou no louvor, ou no ensinamento, nós estamos cultuando ao nosso Deus. Tudo é para a glória de Deus e precisa ter edificação espiritual. Todos precisam, irmãos, inclusive, aprender a fazer as coisas que edificam. Porque Paulo diz assim, não proíba ninguém falar em língua. Não é proibido, não. Tem irmão que pergunta assim, eu posso falar? Irmão, não, você está na Assembleia de Deus. Você pode falar assim, não é proibido, não. O fato de dizer que você precisa aprender e a edificar, não quer dizer que você não possa. Se você quiser aí, estourar no meio aí da igreja, falar em língua estranha, eu não vou repreender ninguém. Ei, irmão, cala aí que você está falando em língua. A não ser que você queira ficar rodando num pé só, pulando e dando glória e atrapalhando o culto. Se você quiser ficar fazendo isso, aí eu vou ter que dizer, calma, porque agora nós estamos num culto e eu estou falando. Porque tem pessoas que fazem isso e atrapalham os outros, até a pregação. Não foi feito para isso. Não foi feito para isso, você está pregando e o irmão está dizendo, glória a Deus, aleluia. Você não está nem entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que uma coisa bem ruim, que pegaram Jesus, mataram, crucificaram. Presta atenção no que eu estou dizendo para você poder dar glória a Deus, para você glorificar o nome do Senhor. Por isso é que tem que ter ordem. Aí esse tipo de situação sempre precisa ser corrigido. Por isso que Paulo diz assim, é preciso ter decência. E às vezes a gente fala isso, não fala isso publicamente, não estoura em cima de um, mas aí chama o irmão lá devagarinho, dá uma orientadinha. Não, irmão, olha, quando estiver acontecendo, presta atenção no que Deus vai falar com você. Está falando com a igreja toda. Porque você faz assim, você nem ouve o que Deus está falando com você e nem deixa o outro irmão ouvir. O irmão está ouvindo, irmão, você chega num determinado lugar, você começa a pregar e o irmão está gritando, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E você não consegue dizer 3 palavras sem ele falar 50, aleluia. Aí você diz, meu Deus do céu, como é que eu vou pregar que esse irmão não deixa eu falar? E os outros estão assim, saindo de perto dele, porque querendo ouvir, e ele não deixa. Aí eu sou obrigado a chamar e dizer, meu irmão, vai devagar, seja menos egoísta. O irmão quer ouvir também, ele também quer receber edificação. Ele quer ouvir a palavra. E pastor foi feito para isso, para ensinar as pessoas a aprender a ouvir a voz de Deus. Prestar atenção nisso. Agora, quer falar em língua estranha aí? Pode falar. Glorificar a Deus e falar em mistérios com Deus, glória a Deus. Mas só tem que ter a noção de que quando Deus quiser falar com a igreja toda, isso pode ser por uma profecia daí de baixo e pode ser por uma profecia daqui de cima, você prestou atenção e ouviu o que Deus quis falar e edificou você e toda a igreja. E tem gente que acha que não, que para ele receber, para ele ser espiritual, ele tem que plantar bananeira, gritar, falar, pular num pé só, gritar 1000 vezes, rodopiar, sapatear e dar êxtase. Não, você não precisa disso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que entra no seu coração, ele é ordeiro também. Ele faz você sentir o calor da sua graça, ele faz você sentir não só a chama, mas também a brasa, e a brasa queima, e a brasa acende, e a brasa é gostosa, você sente a palavra de Deus. É como os discípulos em Emaús, quando ele falava conosco pelo caminho, uma brasa viva queimava dentro do meu coração. E por isso eu sei que é o Senhor que está falando, porque essa brasa queima. E nós precisamos então aprender isso.
Louvar a Deus é aprender isso. Todos precisam aprender, porque isso promove crescimento espiritual. Isso promove crescimento. Você vai saber que pode adorar a Deus e ser edificado espiritualmente, e nesse mesmo contexto abençoar outras pessoas, porque nós aprendemos assim. Quem veio aqui buscar uma bênção? É por isso que inventaram esse negócio de ministrar a bênção aqui, ministrar acolá. Eu vim aqui buscar uma bênção. Você chega no culto, o pregador já vai entrando e fala assim: quem veio aqui buscar uma bênção? Todo mundo levanta a mão. E aí então, levanta a mão assim, meu irmão. Segura a tua bênção. Ó, põe, fecha os olhos e recebe a bênção aí. Segura firme, segura. Agora enfia ela dentro do peito aqui, né? E vai, e coloca, e tá. Irmão, eu vou dizer uma outra coisa para você. A Bíblia diz assim: sê tu uma bênção. Você veio buscar uma bênção, mas seja uma bênção para o seu irmão, que está do seu lado. Seja uma bênção para o seu vizinho e traga ele para o culto. Um dia desse eu tive que explicar aqui, aquele convitezinho que você recebe, um cartãozinho bem bonitinho, que foi feito. Não foi convidando você para vir para o culto, não, você já está aqui. Isso é para você chegar na sua casa, chamar o seu parente, seu primo, sua tia, sua avó, seu vizinho, e dizer: olha, tem um culto lá na minha igreja, um culto abençoado, vai lá, está aqui um convitezinho para você ir lá ouvir a palavra de Deus. E eu vou ser uma bênção para ele. Eu vou ajudar ele a ser uma pessoa melhor. E se ele estiver precisando de alguma coisa, eu vou orar com ele, vou suprir a necessidade dele, porque o Senhor chamou você para abençoar pessoas e não para ser abençoado, porque abençoado nós já somos. Todos nós já somos abençoados, ricamente e abundantemente abençoados. Então agora a nossa tarefa é compartilhar esta bênção com toda a humanidade, principalmente com os nossos vizinhos e os nossos parentes. Que assim seja, para a glória de Deus. Todos precisamos aprender. Embora o nosso culto, a nossa ordem de culto seja até um pouco diferente da igreja primitiva, porque quando os apóstolos estavam vivos era outra sequência, mas nós sabemos, todos os princípios servem ainda hoje para nós. Todos precisam participar, irmão, cantando, orando, tendo alguma participação no culto, revelando, testemunhando, profetizando, desde que se apresente naturalmente, antecipadamente ao pastor, para marcar sua participação, para que seja inserido no culto. Deus não é um Deus de confusão. Seja como for, toda participação deve ser para edificação dos irmãos, e deve ser feito de modo decente, apropriado e organizado. Ok? Vamos ficar em pé.